Livro de Juízes, o capítulo é o de número 7. Verso 1, nós vamos decorrer até o 8º. Amém? Vamos lá. Então Jerubbaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava o acompanhou junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos amonitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem tiver assustado com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer daqui às águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu te disser, este irá com você, este de fato com você irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levantando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas na sua mão. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós vamos voltar um pouco ao texto, no capítulo de número 6, nós vamos conhecer um pouco quem foi Gideão. Nós podemos ver no decorrer do texto que Israel estava num estado de depravação total. Meu Deus. Israel tinha idolatrado Baal e os deuses dos midianitas. E podíamos observar que os povos vizinhos estavam entre eles, conforme podemos ver no versículo de número 3. Israel estava num estado de extrema pobreza, como nós podemos ver no versículo 6. E neste momento que Israel estava em extrema pobreza, Israel se lembrou do Senhor. O primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja: percebam, Israel estava passando por uma boa fase. Em certo tempo Israel se declinou. Quando Israel se declinou e se afastou da face do Senhor, Israel cai em extrema pobreza. Quando Israel cai em extrema pobreza, aí Israel se lembra do Senhor. Meu Deus. E quando nós vamos um pouco mais além, pensando no povo israelita, por serem o povo escolhido, eles eram um povo muito egocêntrico. Eles eram um povo muito ambicioso. E por conta desse egocentrismo, só nos momentos de muita aflição, Israel se lembrou do Senhor. E nós podemos ver isso várias e várias vezes na história da igreja. Israel era povo escolhido, cai no Egito.
Deus vem, levanta Moisés. Moisés traz o povo para a terra prometida. O povo cai em idolatria. E a história vai se repetindo até vir Cristo. Cristo vem, restaura a aliança. No ano 300, vem um homem chamado Constantino, vindo aquilo que estava a acontecer com a igreja, falou: ei, esse povo está crescendo demais. Vamos trazer eles para cá, antes que a gente acabe tendo algum problema. E aí esse povo toma a igreja, esse homem toma a igreja e funda a igreja que nós conhecemos como Católica Apostólica Romana. E dentro disso, a igreja vai indo por um bom passo, até que então o homem se corrompe e cai na idolatria. E aí nós vemos no ano 1500 que se levanta um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, que olhando para o que estava acontecendo fala: ei, não é isso que a Bíblia fala, nós estamos indo pelo caminho errado. Ele chega para o Papa Leão X e fala assim: meu Papa, nós estamos errados, vamos voltar às Escrituras. E aí o Papa começa a persegui-lo a partir do momento em que ele vai e apregoa 95 teses contra a Igreja Católica, falando as verdades bíblicas e não expondo mais aquilo o qual a Igreja Católica chamava de indulgências. E a partir deste determinado momento, a nossa igreja surge. E é por conta deste homem que no ano 1500 nós estamos aqui nos dias de hoje. Voltando a Israel, quando Israel estava passando por este momento de extrema pobreza, ele se levanta e pede perdão ao Senhor. O Senhor levanta um profeta que diz: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu expulsei eles e dei a vocês a terra. E disse o Senhor: eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós já ouvimos o Senhor falar conosco: ei, volta, ei, retorna, volta para o primeiro amor, vem fazer aquilo que você fazia antes. A graça ainda não acabou, o arrebatamento ainda não aconteceu, eu preciso de você. Meus irmãos, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele precisa de você. Você precisa dele, todos nós precisamos, mas a obra não pode parar, meus irmãos. A obra, ela não pode parar. E então, dado momento, Deus chega a um homem chamado Gideão. Quem é esse Gideão? Esse Gideão era filho de Joás, de uma família, a Bíblia relata, uma das mais pobres da tribo de Manassés. Ele era o filho mais novo. A graça, ela sempre vinha no Antigo Testamento sobre o filho mais velho, ou seja, ele era o mais improvável de Deus falar no meio daquele povo. E ele estava malhando trigo, ou seja, tirando o trigo daquela espiga dele, e ali ele estava escondido numa larga de uva, onde eles pisoteavam uva para fazer o suco de uva, o vinho, porque ele estava com medo dos medianitas. Até que nós vamos ver que Deus envia um anjo a ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão está lá, aí ele escuta e fala assim: eu? O anjo fala: é você. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão fica intrigado com aquilo que estava acontecendo, porque ele conhece a lei, ele conhece o que estava acontecendo. Ele fala: mas Senhor, eu sou o mais improvável da minha casa. Eu sou o mais improvável de Israel. Porque o Senhor veio falar comigo. Ele fica tão intrigado com aquilo que estava acontecendo,
que Gideão fala assim: se é o Senhor que fala comigo, Ele vai me dar um sinal. Então o anjo fala para ele: vai lá na sua casa, prepara pão, prepara carne, oferece em sacrifício que o Senhor vai te provar que Ele é o teu Deus. A partir daquele momento que Gideão vai, faz e coloca, vem um fogo do céu e consome aquela oferta que Gideão entregou a Deus. Então, quando ele vê aquilo, ele fica maravilhado e ele bendiz o nome do Senhor. Ele entende que naquele momento era Deus que estava falando com ele. E Deus diz a Gideão: vá à terra de Joás, quebra o altar de Baal e constitui no monte Gileade um altar a mim. Irmão, vocês imaginem, no meio da terra dos midianitas, o povo estava misturado, eles ergueram aquele altar. Como que ele, Gideão, ia chegar e ia quebrar aquele altar sem que fosse morto? E aí então Gideão fala: amém, Senhor. Parafraseando com minhas palavras: amém, Senhor. Naquele momento, Gideão chama alguns homens e fala: olha, à noite a gente vai quebrar o templo de Baal e vamos até o monte de Gileade fazer um templo de adoração a Deus. Ele vai, ele quebra o templo de Baal e ele constitui um altar ao Senhor no monte de Gileade. Meus irmãos, muitas das vezes Deus nos pede: vá lá e quebra o altar de Baal. Não significa que Deus está mandando você quebrar uma imagem. Não significa que Deus está mandando você entrar na casa da tua avó, da tua tia, da tua mãe, do teu tio e quebrar as imagens. Não. Deus está falando dentro de você. Quebra o altar de Baal dentro de você. O altar de Baal não significa um Deus apenas. Quando Deus está mandando Gideão quebrar o altar de Baal, Ele está nos dizendo: quebra o altar da cobiça, quebra o altar da inveja, quebra o altar da ira, quebra o altar da morte, quebra o altar da depressão. Meus irmãos, Deus está te falando: quebra aquilo que não te faz bem, quebra aquilo que não te leva até mim. Muitas das vezes Deus fala para nós: quebra o altar, mas nós falamos assim: meu Deus, como que eu vou quebrar esse altar? Ele vai me perseguir, ele vai me matar. Meus irmãos, o Salmo 115 diz assim: os deuses deles são feitos de mãos de homem. Os ídolos das nações são de ouro e de prata, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, nenhum som sai da garganta deles. Os que seguem a eles tornam-se semelhantes a eles. Você não entende que quando você se rende a esse pecado, você está ficando semelhante a ele. Você não entende que Deus está te dizendo que você tem que quebrar o altar de Baal. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas você tem um altar que você ainda não quebrou. Você tem um altar que você quer deixar ele guardado. Não, eu não vou mexer com isso, porque isso aqui é muito perigoso, é muito espinhoso. Eu não vou mexer nisso aqui, porque se eu quebrar, eu não sei o que pode acontecer comigo. Nós vamos no mesmo capítulo, no mesmo número do Salmo 115, diz assim: ó Israel, confie no Senhor, Ele é o teu amparo, Ele é o teu escudo. A casa de Arão, confie no Senhor. Deus está te falando: é para você confiar em mim. Não é para você ter medo desse altar que foi levantado. Você não tem culpa do que foi feito antes da sua conversão. Você não conhecia o Senhor. Você é ignorante.
Senhor me curou, mas o Senhor me restaurou. Não deixe que esse altar venha maldizer a tua vida. O Senhor está dizendo: ó Israel, confie em mim. Eu sou o teu amparo e o teu escudo. E naquele momento Gideão não teve medo em quebrar o altar. Ele foi e quebrou porque ele sabia que aquilo tinha que ser feito. E ele constrói um altar a Deus. A partir daquele momento, quando amanhece o dia, os midianitas falam: eita, quebrou aqui, quem foi? Joás com medo fala. Os israelitas com medo falam: foi Gideão, filho de Joás. Os midianitas mandam o matar. Vão atrás de Gideão e acabem com a vida dele. E a partir de agora, ele não se chamará mais Gideão, ele se chamará Jerubbaal, aquele que adverte contra Baal, aquele que contenda contra Baal. Meu irmão, o que para eles era uma maldição, para Gideão era uma bênção. Eu estou contendendo contra Baal, eu estou salvando o meu povo. Gideão naquele momento se coloca na posição a qual Deus mandou que ele estivesse. Quantas das vezes Deus não falou contigo? Se coloca na posição, se coloca na posição, e você com medo deste altar que foi levantado, deu um passo para trás. Quantas das vezes o pastor ou a irmã Simone chegou para você e falou assim: minha irmã, meu irmão, dirige o ciclo de oração, fica na liderança da diaconia. Não, eu não tenho capacidade. Meu irmão, se ele te chamou, Deus falou com ele antes de falar com você. Não é o irmão Gileno ou a evangelista Simone que está te chamando, é o próprio Deus quem está te chamando. Muitas das vezes nós nos colocamos em posição de vitimismo. Porque eu não sou capaz, porque tem a irmã que canta mais bonito, tem o irmão que prega mais bonito. Por que eu? Coloca ela, porque Deus escolheu você, meu irmão. Deus escolheu Gideão, aquele que era o improvável, o filho mais novo da família mais pobre. Deus, ele escolhe quem ele quer e na hora que ele quer. Deus não escolhe o preparado, ele prepara o escolhido. Amém? E então, quando eles vão atrás de Gideão, Gideão percebe que a guerra ela vai iniciar. E então ele ora ao Senhor, e o Senhor falou para ele que uma noite, na madrugada, era para ele ajuntar o povo, que eles iam lutar contra os midianitas. E aí então Gideão chama aquele povo, mas o Senhor fala: muito é o povo que está contigo, porque Deus sabia o que estava no coração daquele povo, porque ele ia na frente, e só o Senhor já bastava para aquela guerra. Então ele falou: muito é o povo que está contigo, porque senão vocês ainda vão falar assim: foi a gente que livrou, Deus não tem nada a ver, ergue Baal aí de novo e vamos tocar a vida. Então o Senhor falou: muito é o povo que está contigo para dar o midianita em tuas mãos. Aqueles que forem covardes e medrosos, voltem para suas casas. Vejam, Deus não falou: os covardes e medrosos se desconvertam. Deus falou: os covardes e medrosos voltem. Ele não falou: os covardes e medrosos não são mais israelitas. Ele falou: os covardes e medrosos voltem. Tem chamado que Deus tem para a vida do teu irmão que ele não tem para a tua. Se Deus está mandando você voltar, volta. Se Deus está falando para você, se é o momento de você voltar, volta. Não significa que Deus não tem propósito na tua vida. Significa que aquilo que está acontecendo naquele momento não é para você, é para o teu irmão. Então, meus irmãos, neste momento Deus está falando: se vocês têm medo, não é prudente que vocês vão para a guerra, senão vocês vão morrer.
Então, voltem, porque eu quero vocês vivos. Alguns momentos da nossa vida, Deus nos manda voltar e nós de novo nos vitimizamos. Ah, Senhor, mas por que o Senhor está me mandando voltar? Não foi o Senhor que me colocou nessa posição? Porque naquele momento você não está preparado, né? Porque naquele momento você não estava preparado para fazer aquilo que o Senhor determinou. Ou muitas das vezes Deus chega e fala para nós: meu irmão, meu filho, eu tenho isso para a tua vida. Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus chega e fala: meu irmão, minha filha, meu filho, eu tenho isso para a tua vida. E a partir desse momento você vai chegar: pastor, eu quero que o Senhor me coloque na direção das irmãs, porque Deus falou. O pastor ali naquele momento, algumas das vezes, nem sempre, porque o pastor é um homem de oração, eu creio, ele pega e fala assim: não, vou colocar porque eu estou precisando de uma pessoa na liderança das irmãs. E você acaba se frustrando, porque Deus falou que Ele ia te preparar para aquilo, mas não necessariamente era aquele momento. Meus irmãos, isso aconteceu na minha vida o ano passado. O ano passado Deus me ensinou muitas coisas. Por eu ser uma pessoa com uma boa oratória, conseguir falar bem com várias pessoas, para a honra e glória do Senhor, eu tenho quase 50 cursos, eu sou uma pessoa preparada para algumas coisas. Eu fui chamado para um cargo, eu cheguei até a testificar aqui na igreja, eu entrei para esse cargo como químico. Eu saí de estagiário e fui direto para químico. Eu não passei por um estágio. Dentro da minha emoção pessoal, eu falei: glória a Deus. Quando a gente pega e olha aquele tanto de zero, né, pastor? Glória. É Jesus ou não é? Glória. Aí a gente vai e assina lá para virar químico dessa empresa. Porém, e eu tiro como se foi o meu deserto, um tempo de aprendizado de Deus para comigo, eu passei por várias adversidades por ter pulado uma etapa. Meu Deus! Eu fui de estagiário direto para químico, não passei para auxiliar. Então muitas das coisas que um auxiliar devia saber, eu não sabia. Por mais que eu tivesse os cursos, eu não tinha a experiência. Como eu vou fazer se eu não tenho a experiência? O curso ele te ensina a teoria, ele não te ensina a experiência. Dentro desse momento eu passei por várias e várias adversidades. Fui humilhado, meus irmãos, inúmeras e inúmeras vezes, a ponto de ouvir de várias pessoas: você é um imaturo, você não é capaz, você não sabe o que você está fazendo, você está onde você está por necessidade, porque não tinha outra pessoa para colocar no seu lugar. Meu Deus. Muitas das vezes eu fui humilhado. Já teve vezes de eu ter sido humilhado, mas tão humilhado, colocado abaixo do tapete, que quando eu cheguei no laboratório da empresa, eu comecei a chorar, porque eu não aguentava mais aquela pressão. E aí veio uma pessoa e falou assim para mim: além de tudo, você é um fraco. Meu Deus. Porque você não aguenta aquilo que os outros falam de você. Então, além de tudo que falaram que você é, eu ainda acrescento uma coisa: você é um fraco. Meu Deus. E aí eu lembrei daquela palavra: diga ao fraco que eu sou forte. Coloquei no joelho, falei: Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui, foi o Senhor que me instituiu neste lugar, o Senhor vai me dar uma saída. Se for da tua vontade que eu fico, eu fico. Se for da tua vontade que eu saio, mas o teu propósito foi cumprido. Coloquei no joelho, orei naquele lugar onde eu estava ajoelhado chorando, eu orei ao Senhor. Deus levantou uma irmã que falou assim para mim: você vai sair da tua humilhação de uma forma tão rápida que ninguém vai entender o que está acontecendo. E numa das minhas orações e leituras bíblicas na madrugada, até então eu não tinha discernimento do que eu falei para os irmãos, o Senhor falou assim para mim: você tem que descer um degrau. Você subiu um degrau porque você quis, não porque eu te coloquei. A minha oportunidade para você era de aprender. Você quis liderar.
agora nesse momento você vai descer o degrau e eu vou te ensinar. Deus falou comigo, eu estou te ensinando isso porque um dia na minha obra você vai precisar entender que para ser um pastor tem que ter sido um diácono. E as coisas aconteceram de uma forma, como o Senhor disse, que nem eu entendi. Uma empresa postou que precisava de um auxiliar de laboratório. Eu rapidamente me prontifiquei. Eles me chamaram. Na outra semana eles me contrataram. Depois de 2 dias eu tinha feito o exame e vou começar lá na quarta-feira. O Senhor fez de uma forma com que nem quem estava lá conseguia entender. Por quê? Deus tinha um propósito. E eu não tenho dúvidas que Deus tem o propósito de me colocar numa posição de químico, enfim, que seja. Mas eu pulei uma etapa. Porque Deus me falou que ia fazer. Quando eu vi a proposta, eu falei, Deus falou, eu vou. Eu não orei, não pedi discernimento. Então, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender aquilo que Deus quer. E nesse momento, Deus pediu para aquelas pessoas que voltassem. Continuou-se e Deus falou: ainda tem muita gente aí com você. Vocês ainda vão falar que a minha mão me livrou. Vamos fazer o seguinte: manda o povo descer as águas, que eu vou provar cada um deles, para saber quem é e quem não é. E aí, quando o povo estava se aproximando das águas, Deus pega e fala a Gideão: aquele que pegar a água com a mão e levar a boca, esse irá contigo. Aquele que se ajoelhar para beber água, esse não irá. Por que quem se ajoelhar não vai? Meus irmãos, você imagina, você está no meio de uma guerra. Qualquer um pode te matar a qualquer momento. Você não sabe de onde vai vir flecha. Você não sabe de onde vai vir espada. O seu líder vai e fala: bebe água. Você vai ajoelhar? Você vai colocar sua cabeça na água para beber? Qualquer um pode te atacar a qualquer momento. E você vai se ajoelhar para beber água? Por precaução a estes mesmos irmãos, Deus mandou com que eles voltassem. Nesse versículo, Deus nos ensina uma coisa: nós estamos em uma constante guerra. Constantemente vocês serão atacados, mas eu preciso que vocês fiquem atentos a essa guerra. Tomem muito cuidado com aquela frase assim: toma cuidado, pastor, não vai espiritualizar tudo também. Meu irmão, se Deus te falou que é aquilo, coloca no joelho, coloca na oração.